Oi, oi, maravilhosa. Espero que você esteja bem. Eu e o Caleb estamos. Deixa eu mostrar para você. Amanhã a gente entra para 37 semanas de gestação. Vou mostrar aqui para vocês, para você que está me acompanhando. Olha só. Deixa eu afastar essa cadeira. Gente, ó, 30, ó, não fecha, né? Isso você já sabe, né? Então, se você é tentante, quando você chegar no nono mês, é isso, ó. É isso tudo de barriga aí, ó, que você provavelmente vai ter. Não me deu nenhuma estria por enquanto, glória a Deus por isso, né? E estou com esse barrigão aí. Caleb Jordan deu oi para titias. Agora vamos lá, vamos explicar para as titias como que a gente fez para chegar até aqui, né? E deixa eu te falar uma coisa, hoje o vídeo é para você, mulher tentante, tá? Eu quero falar para você como que eu consegui engravidar. Todo mundo me pergunta, Márcia, mas como foi teu processo? Como que você conseguiu engravidar? Pega o café, pega o suquinho, pega uma água, senta, coloca o celular viradinho ali para ficar só o nosso vídeo aqui na tela. Maravilhosa. Então vamos lá, pegou o cafezinho, pegou a água e vamos a uma longa história aí que eu tenho para contar para vocês. Confesso até que eu estava até procrastinando para fazer esse vídeo, mas ao mesmo tempo eu quero muito poder te ajudar, tá? E já vou dizendo o seguinte: o meu objetivo principal aqui é trazer para você o ensinamento e a visão, tá? De como você trabalhar todo o teu corpo de forma sistêmica, de forma integrativa sistêmica, sustentantes para engravidar, que acaba trabalhando apenas o físico, né? Indo em médicos, fazendo tratamento, e sim, deve ser feito também. Mas como anda teu psicológico, teu emocional, sabe? Tudo isso conta. O intuito aqui, o objetivo principal é trazer essa visão da saúde integrativa sistêmica, tá? Para você engravidar, sim, mas conseguir engravidar olhando para todos esses aspectos, corpo, mente e espírito. Porque senão, se você tentar apenas em um deles, talvez você não consiga. E talvez é ali o ponto que precisa ser ajustado. Eu vou trazer toda aqui a minha história para que você veja que sim, eu trabalhei todos esses aspectos na minha vida e por isso eu consegui engravidar. Porque assim, se eu quisesse ser clara e objetiva, se você apenas quiser a minha parte mais objetiva do assunto, eu vou dizer para você que eu fiz um tratamento para endometriose e em 2 meses eu engravidei. Nossa, Márcia, simples assim? Parece muito simples, mas não foi tão simples assim. Digo que pega um cafezinho e me acompanhe, porque tem uma longa história pela frente. Bom, eu tô olhando aqui para baixo, porque eu fiz até uma anotação, tá? Uma linha do tempo, para a gente não perder o raciocínio aqui, para eu conseguir te acompanhar desde o início. Então, assim, eu considero que eu estava tentante durante o período de 2 anos, tá? Mas, que nem a pergunta diz, né? O que você fez para conseguir engravidar? Na verdade, o processo todo levou em torno de 5 anos atrás. 9 de abril de 2006 foi quando eu e meu marido nós nos conhecemos e começamos a namorar. Só que nós vínhamos com muitas brigas desde então. Parecia que a gente era que nem gato e cachorro, que não se entendia de jeito nenhum. Então a gente brigava muito naquela época. Claro, discussões, tá? Nada de violência física, mas sim violência verbal acaba acontecendo, porque a gente acaba explodindo. Eu vim de uma família onde minha mãe e meu pai sofriam um relacionamento abusivo, os dois, né? Não era um relacionamento bom. Quando eu tinha 8 anos de idade, eles se separaram. Então foi assim um processo que eu vim com muitas crenças e muitos bloqueios a respeito de casamento, a respeito de filhos, a respeito de família, tá? E é essa história que eu quero dividir com vocês. Então, assim, por isso que quando eu entrei no meu relacionamento, a gente brigava muito, muito mesmo, porque para mim qualquer coisinha era chega, deu, vou embora, vou largar tudo. Então, qualquer briga que a gente tivesse, eu largava tudo e ia embora. Que depois a gente acabava voltando e tudo mais. Então, assim, a gente sempre gostou muito um do outro, a gente se amou. Então, acredito que é isso que
fez com que a gente permanecesse juntos, tá? Ele nunca foi uma pessoa violenta, agressiva, nunca foi, né? Só que para mim, qualquer coisinha já era uma gota no copo da água para a gente acabar se desfazendo. Enfim, então os anos foram passando, eu fui morando com a minha mãe, né? Como minha mãe era separada, e ela teve outros relacionamentos também. Eu cresci tendo os meus padrastos, né? E então, assim, sempre foi uma fase muito complicada da minha vida, porque depois, com a terapia, eu fui entender que eu tinha simbiose com a minha mãe, ou seja, simbiose é o quê? Eu não tinha cortado esse cordão umbilical com a minha mãe, então eu demorei a sair de casa, né? Acabei saindo de casa com 30 anos de idade, hoje eu tô com 36, então é meio que recente isso. E, enfim, então eu tinha esse relacionamento muito forte com a minha mãe, esse cordão umbilical, essa coisa de, na terapia até dá para se dizer que nós éramos casados. E aí eu casada, né? Vamos pegar assim, casada com a minha mãe, como que eu vou casar com meu marido? Então a gente brigava muito, tá? Não por causa da minha mãe, por N vários motivos, né? Que nem eu falei, qualquer coisa para mim era motivo de separação. Só que ao mesmo tempo, dentro de mim, eu sempre tive o sonho de ter uma família, construir um lar, ter filhos, ter um casamento saudável, legal, né? Até porque meus pais também não tiveram. Então, assim, eu não quero, eu sei o que é ser filha de pais de um relacionamento disfuncional. Eu nem vou falar aqui de pais separados, porque eu acredito que depois que houve a separação dos meus pais, ambos foram mais felizes separados. Então, nem é sobre isso, nem é sobre a separação, mas sobre ter um relacionamento disfuncional. Eu não queria isso para mim, tá? Então, eu vim com esses bloqueios, com esses medos, com essas inseguranças. Esses eram meus medos, sabe? Tipo, meu, eu quero ter filho, mas eu não quero ter filho com um relacionamento onde a gente só briga, briga, briga o tempo todo. Então, vamos lá. Então, para a gente entrar nessa linha do tempo, quando foi em janeiro de 2020, eu inaugurei um estúdio. Eu sou formada em educação física, licenciatura e bacharelado, também em coaching de saúde integrativa sistêmica, e eu quis unir tudo naquele estúdio. Então, eu abri um estúdio, que era um estúdio de emagrecimento, junto com aulas aeróbicas. Então, tinha jump funcional, tinha HIIT, tinha strong, tinha zumba, né? Que é a aula de dança. Tinha de tudo, tinha outros profissionais lá trabalhando comigo também. E além disso, eu tinha também meus programas de emagrecimento, onde eu ajudava, né, dentro com o papel de coaching de saúde integrativa, eu ajudava nesse processo um pouco mais terapêutico, vamos dizer assim, para ajudar no processo de emagrecimento. Pois bem, fiquei com esse estúdio 2 anos e meio. Por que que eu trago também o relato do estúdio aqui, nesse tema de engravidar? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Acontece que, como eu era empreendedora e tinha o meu espaço e tinha um estúdio, eu acordava às 5 da manhã e ia dormir lá por volta de 11, meia-noite. Então, como que eu iria ser esposa, ser mãe, tendo uma rotina dessa? Na minha cabeça, porque assim, gente, aí o que acontece? Como eu vim desse histórico familiar, eu vim pensando assim, ó, as minhas crenças eram o seguinte: eu não posso depender de homem, eu não posso depender de homem. Então, assim, por mais que meu marido, não é que ele nunca foi provedor, sempre foi. Ele tem já é dele, sabe, ser esse marido provedor. Mas acontece que eu não me permitia ser ajudada, eu não me permitia ser porque para mim eu tinha que me virar, porque imagina, se um dia me separasse, olha meu pensamento, se um dia eu me separasse, eu vou ter que saber me virar. Então eu tenho que ser independente, eu tenho que ser trabalhadora, eu tenho que ter meu próprio negócio, eu tenho que empreender, eu tenho que buscar, eu tenho que ser provedora, eu tenho que ser líder, eu tenho que ser tudo. E quando a gente empreende, a gente tem essa força do masculino dentro da gente. Só que eu não sabia lidar com isso e trazia isso para dentro de casa, para o meu relacionamento. Então, em dezembro, ó, em junho de 2000 e janeiro de 2020, eu inaugurei estúdio. Em março de 2020 aconteceu a pandemia. Ali já começou a desandar um pouquinho o negócio, que eu tive que fechar as portas e começar todas aquelas aulas que eu dava no estúdio, fazer tudo um acompanhamento online. Tudo bem. Nisso eu ainda morava lá com a minha mãe.
né? Ele também morava lá com a gente. Eu resolvi, então, assim, em 2020 abri o estúdio. Em dezembro de 2021, eu resolvi vir morar aqui, morar sozinha, aqui na nossa casa onde a gente mora hoje, tá? Então, eu saí da casa da minha mãe e resolvi vir morar aqui, porque lá em casa tava uma bagunça de família, de tudo. A energia não tava favorável, e uma vez, um tempo atrás, eu já tinha feito uma terapia, uma constelação familiar, onde na constelação ela falou, a mulher falou para mim, a terapeuta, né? Ela disse assim, Márcia, a partir do momento que você sair da casa da tua mãe, as coisas vão começar a andar. E isso ficou muito na minha mente. Só que eu não tinha coragem, eu não tinha, eu não sei qual é a palavra certa, né? Coragem, capacidade. Eu não estava preparada para sair da casa da minha mãe. Só que chegou um momento ali de discussão, de brigas familiares e tudo mais, que eu decidi dentro de mim, quando eu decido uma coisa, gente, é fato, eu faço. Então, o meu relacionamento já não estava bom, o estúdio já estava começando a ir mal também, por causa que já não vinha mais tantos clientes e tudo mais. Então, eu tava brigada no relacionamento, na família tava dando confusão, no estúdio não tava legal. Eu decidi que eu queria morar sozinha. Eu botei isso na cabeça e falei pro meu marido, eu vou morar sozinha. E, e aí, por mim, eu ia pegar casa de aluguel ou qualquer outra coisa. Nisso, ele se posicionou e falou: não, se você for morar sozinha, nós vamos morar junto e eu vou financiar uma casa pra gente. Então, hoje a gente mora aqui na casa própria, que é nossa, e foi aonde a gente decidiu vir morar juntos. Só que, na verdade, o que eu queria? Eu queria tudo em etapa. Eu queria casar, para daí morar junto, para daí ter filho. Mas aí o que acontece naquela situação? Eu não, beleza, seja o que for, mas independente do que, né? Eu vou continuar procurando as casas de aluguel e vou dar um jeito, vou morar sozinha. Quero morar mais perto do estúdio e quero fazer meu estúdio acontecer. Porque o meu objetivo não era fechar o estúdio. E aí, quando E aí ele decidiu, não, nós vamos financiar a casa, a gente vai morar junto e nós viemos para cá. Só que eu ainda tinha o estúdio e ainda ficava bastante tempo, passava muito tempo lá no estúdio empreendendo. E o nosso relacionamento não ia bem. Quando foi dezembro do ano de 2021, a minha menstruação simplesmente parou de descer. Minha menstruação não veio aquele mês, dezembro de 2021. Então, a gente veio para cá na casa em junho de 2021. Quando foi dezembro, final do ano, minha menstruação parou. E aí, eu fiquei assim preocupada. Eu pensei, agora eu engravidei. Provavelmente eu engravidei. Só que eu ainda tinha todas as minhas crenças, meus traumas. E eu não queria engravidar naquele momento, porque eu pensava assim, eu não tô bem no relacionamento, tá? A gente tá morando junto, só que a gente não tá bem, a gente ainda discute, nós não casamos, porque para mim o filho só viria depois do casamento. Então, né, e a gente já estava fazendo o contrário, porque já estava vindo morar junto sem nem casar. Ok. Então, a minha menstruação simplesmente não desceu. Daí como era dezembro, final do ano, os médicos param, entram de férias, blá, blá, eu resolvi deixar para procurar um médico lá para janeiro. Em janeiro, minha menstruação também ainda não desceu. Aí, ao invés de eu ir no médico, eu acredito muito na parte espiritual. Eu não sei se você acredita, mas o que que eu fiz? Eu fiz uma cirurgia espiritual. Quando eu fiz a cirurgia espiritual, o homem que fez a cirurgia espiritual em mim, ele disse assim: dentro daqui a uma semana, a tua menstruação vai descer. Isso era janeiro. Não tinha descido no prazo que normalmente ela vinha. Só que até então, gente, eram 16 anos eu tomando anticoncepcional. Desde lá de 2006, quando a gente se encontrou, durante todo esse tempo, até 2021, eu estava tomando anticoncepcional. Como minha menstruação não veio, eu fiquei pensando, tá, porque daí, normalmente, né, quem toma anticoncepcional sabe, a gente faz as pausas menstruais, depois retoma a tomar os comprimidos, né? A cartela, a nova cartela. Eu pensei, como que eu vou iniciar uma nova cartela se a minha menstruação não desceu ainda? Então, como que eu vou iniciar uma nova cartela? Eu fiquei com medo. Aí eu pensei,
a partir de hoje, eu não vou mais tomar o anticoncepcional. Então, desde 2021, eu não tomei mais o anticoncepcional. E aí, eu fiz a cirurgia espiritual. Ele falou: em uma semana a tua menstruação vai descer, dito e feito. Fiz a cirurgia espiritual, na outra semana desceu minha menstruação. Não veio aquela menstruação, aquele fluxo normal, não veio. Veio bem pouquinho, mas começou a cada mês regularizar e tranquilo, e veio. Então, como veio, eu também já não fui procurar médico, estava tudo certo. Ok, tá? Aí o que acontece? Lá em janeiro de 2022, que daí a gente já entrou pro ano 2022. Em janeiro de 2022, eu não tomei mais o anticoncepcional. Aí, em setembro de 2022, eu fechei o estúdio. Então, eu fiquei com o estúdio 2 anos e meio. As coisas não iam bem, começou a ir de mal a pior. Comecei a entrar em depressão, comecei a ter crises de ansiedade, comecei a não dar conta de nada. Aí a minha vida estava assim, no relacionamento não estava bem, na família não estava bem, o estúdio não ia bem, financeiramente, profissionalmente, estava tudo indo de água abaixo. Então, eu decidi que eu tinha que fechar o estúdio e eu fechei em setembro de 2022, né? Negociei com uma das instrutoras que trabalhava lá comigo e a gente fechou o estúdio, tá? Crise de ansiedade terrível e minha saúde indo para baixo também, né? Só que daí, em novembro, eu já fui procurar de novo um emprego, porque, né, a gente precisa de dinheiro, né? A gente não trabalha só por prazer, né? Nós precisamos de dinheiro. Quando foi em novembro de 2022, eu iniciei como instrutora de academia, novamente, em uma academia na cidade próxima aqui onde eu moro, próximo de Rio do Sul. Rio do Sul é a cidade que eu moro, na cidade próxima que é Londres. Iniciei lá como instrutora na academia. Aí o profissional começou a fluir novamente, porque eu tive novos contatos com novas pessoas, né? E aos poucos fui pegando de personal trainer de novo, e o profissional foi fluindo naquele caminho ali. Em 2023, tá? Eu iniciei, porque daí eu pensei assim, agora eu vou começar a cuidar de mim, da minha saúde. Então, o que que eu queria? Porque daí eu tinha engordado um pouquinho naquele período, porque com ansiedade, com depressão. Quando o nosso emocional não tá bem, não adianta a gente fazer nada físico se o nosso emocional não tá bem, tá? Porque não vai, não vai. Na verdade, tem que fazer tudo. Se tu tá fazendo físico, mas vai fazer a parte emocional também, tá? Então, em 2023, eu comecei com a nutricionista, que eu até faço questão de falar o nome dela aqui, que é a Marúcia Possamay, porque eu fui procurar a nutricionista não muito pela parte alimentar, mas pela parte de suplementar a parte de vitaminas e minerais, que até então eu nunca tinha feito uma suplementação adequada conforme a necessidade que o meu corpo precisa. Isso é muito importante. Quando você for fazer algum uso de suplementação, né, tomar alguma vitamina, algum mineral, não vá simplesmente na farmácia e compra aquele que está lá, tá? Mas pega um profissional que vai fazer os exames e vai ver exatamente quais são os níveis que estão das tuas vitaminas minerais, e ela, mandando manipular, você vai ajustar, né? Vai tomar aquilo que realmente você precisa, dentro dos níveis do que você precisa para ajustar as tuas vitaminas e minerais, tá? Então eu fiz isso. Encontrei a Marúcia, excelente profissional, maravilhosa, e eu comecei a fazer uso de suplementação com ela, e eu ia numa constância assim de a cada 3 meses com ela. Então, a partir dali até hoje, tá? Estou com ela. E a cada 3 meses a gente vai. Eu ia com ela e ela ia observando como estão meus níveis, minha avaliação física. Então, eu comecei a cuidar de mim. Eu queria emagrecer de novo, comecei a treinar, porque até nos meus treinos eu tinha falhado já ali quando eu estava no finalzinho do estúdio. Então, eu entrando lá para academia, comecei a treinar, cuidar da minha alimentação. E comecei a cuidar de mim. Mas o meu relacionamento com meu marido, ainda as coisas não iam. Lembrando, a gente não era casado nem nada, a gente apenas veio morar junto. Mas éramos noivos. E aí a gente veio morar junto. E aí, como a gente brigava muito, eu fazia minhas orações e pedia para Deus me guiar para um bom profissional que me orientasse dentro dessa linha do relacionamento conjugal. Só que meu marido nunca foi aberto a fazer terapia junto comigo. Então, terapia de casal a gente nunca fez. Na verdade, nós fomos em uma única sessão.
mas não fluiu muito bem e a gente parou. Então, sempre quando eu trabalhei essa parte terapêutica, mesmo para o meu relacionamento conjugal, foi comigo, foi me melhorando, né? Então, foi uma terapia sempre realizada voltada para mim, porque quando a gente muda, o outro muda, e eu sempre quis mudar ele. E na verdade, tinha muitas coisas escondidas que eu não sabia dentro de mim, nas minhas crenças, nos meus bloqueios, que eu tive que trabalhar isso. Então, quando eu iniciei com a Marúcia, nutricionista, ela já me instigava, Márcia, você já tá com, porque daí foi 2023 que eu comecei com ela, então eu já estava com 33 anos. Nós já estávamos morando 3 anos aqui na casa, né? A gente veio para cá, 2 anos, que a gente veio para cá em 2021, com 31 anos. Eu falei que eu saí com 30, né? Na verdade, eu saí com 31 anos de casa. Então, a Marúcia, ela me instigava, ela dizia, Márcia, tu já tá com 33 anos, o que que tu acha? Tu não quer engravidar? Tu não pensa em engravidar? Tu não pensa em ser mãe? E eu sempre dizendo para ela, Marúcia, meu sonho é ser mãe. Só que eu não tenho uma rotina ainda legal, adequada para isso, e o principal motivo, porque eu e meu marido a gente não se entende. E na minha cabeça eu não queria, como eu já fui filha de pai separado, de família disfuncional, na minha cabeça eu não fazia sentido eu ter filho para colocar no mundo para sofrer como eu sofri, vamos dizer assim, sofrer, porque, né, eu sei que todos vão sofrer, né? A vida não é um mar de rosas, né? Até uma vez eu falei isso pro meu terapeuta, ele disse: Márcia, teu filho vai sofrer. É fato. Todo mundo sofre, todo mundo se frustra, né? Mas não era sobre isso, sabe? O que eu queria dizer de não sofrer é que eu não queria que ele passasse pelos mesmos traumas que eu, entende? Então, para mim, só caberia ter filhos, vir um filho, se o meu relacionamento estivesse bem. Então, eu fui buscar ajuda, terapia, e aí eu encontrei a Grace Jensen, que ela é maravilhosa também nessa parte de mentora de relacionamento, e ela trabalhou comigo várias ferramentas para desbloquear os meus medos e meus traumas que eu tinha relacionado a casamento e a filhos. Quando eu busquei ela, não era sobre para ter filhos. Eu não estava tentante ainda, eu não queria, não era ainda muito pelo filho. Eu queria, mas era um querer lá no fundinho, não era um querer tipo eu quero agora, né? Então, quando eu busquei ela, era mais para resolver o meu relacionamento, para que a gente casasse, porque na minha cabeça, primeiro eu caso, depois eu tenho filhos. E aí tá, aí a gente trabalhou, ela foi aplicando as ferramentas, e a gente ficou por um bom período ali, alguns meses dentro desse processo, mais de 6 meses, eu acredito. E porque a Grace, ela me ajudou muito no suporte. Então, mesmo que às vezes a mentoria já tinha terminado, mas se eu tinha alguma dúvida, se tivesse acontecido alguma coisa no meu relacionamento, eu mandava uma mensagem, um WhatsApp para ela já me retornava, Márcia, ó, tem que olhar aquele ponto, lembra? A gente trabalhou aquele ponto, olha só, você está se comportando de novo ali. Então, gente, lá com a Grace, eu trabalhei os medos, os bloqueios, né, em relação a casamento e filhos, principalmente em casamento, porque eu queria que meu relacionamento, né, funcionasse. E os pontos que estavam escondidos que eu não via em mim, que eu melhorei, foi o quê? A minha feminilidade, tá? O me deixar ser conduzida, me deixar, né, deixar com que ele lidere, com que ele, como é que eu quero um homem líder, protetor e provedor, se eu não deixava com que ele fizesse isso? Então foi até o momento que, se vocês olharem no meu Instagram, eu comecei a ajeitar minha casa, botar uma plantinha dentro de casa, trazer uma flor, usar da minha criatividade, porque o feminino tem muito dessa questão da criatividade, né? Então eu comecei a pintar aqui as paredes da casa e eu trouxe bastante desse feminino para mim, sabe? Outra coisa, esse desapego com a minha mãe, a gente trabalhou também essa simbiose, essa coisa de caramba, agora você é adulta, né? Você não precisa da aprovação da tua mãe o tempo todo para fazer tudo. E a tua mãe também não precisa ficar sabendo de tudo que acontece dentro da tua casa. Hoje tu mora sozinha, tu tá com teu marido, entende? Então é saber separar as coisas, porque era como se eu fosse casada com minha mãe. Então minha mãe tinha que saber tudo, né? Então a gente estava muito ligada, muito ligada. E eu tive que, querendo ou não, dar um desapego ali também, tá? Inclusive é bíblico, né? Saia da tua parentela. Então por isso que foi muito importante eu sair da casa da minha mãe e olhar para esses pontos todos. Gente, eu vou amarrar o cabelo porque aqui em casa tá muito quente.
Então, depois que eu fiz a terapia e trabalhei todos esses pontos, quando foi em dezembro de 2023, foi aonde daí o nosso relacionamento já tinha dado uma melhorada. Nossa, ele falou coisas para mim assim que eu nunca tinha escutado dele, sabe? Então, boas, né? Coisas no bom sentido, tipo, nossa, eu tô amando que você agora me deixa ser o homem que eu, né, o homem da casa, o homem que eu quero ser. Olha só. Então, assim, por vezes a gente brigava muito, mas porque eu queria mandar, eu queria liderar, eu queria tomar a frente, né? E porque isso é da minha essência também, né? Eu sou assim, e isso é muito bom quando tu pensa no quesito profissional, no empreender, e não que eu não possa fazer isso, mas eu tenho que entender que quando eu estou dentro do meu relacionamento, eu sou a mulher, né? Eu não sou a líder que quer prover, liderar e tudo mais. Enfim, mas esse é outro assunto. Mas eu tive que trabalhar tudo isso. E daí, assim, também, eu sempre tive um certo preconceito, vamos dizer assim, da mulher que está em casa, cuidando do lar, cuidando da casa, cozinhando, cuidando dos filhos. Eu nunca quis isso para mim. Para mim, eu sempre pensava assim, mas por que, gente? Calma, não tô aqui dizendo que se você é uma dona do lar, tá errado, alguma coisa nesse sentido. Não é isso, tá? Mas eu cresci vendo a minha mãe fazer de tudo para o meu pai. E meu pai, ao invés de agradecer, fazendo o contrário, pisando nela, humilhando ela. A mãe era praticamente escrava na mão do meu pai. Então, eu cresci pensando assim, cara, dane-se, se eu não vou ficar levando o marido aqui assim, ó. Não vou ficar fazendo nada para marido, sabe aquela coisa assim? Então, eu não me imaginava. Então, quando alguém perguntava, Márcia, mas quem é que vai cozinhar na tua casa? Eu vou, como eu vou ser empreendedora, vou ser dona do meu próprio negócio, eu vou pagar alguém para cozinhar, eu vou pagar alguém para limpar, eu vou pagar alguém para cuidar dos meus filhos. Mas é claro, né, gente, que não foi bem assim que aconteceu. Porque não é bem assim, né? Prosperar financeiramente, tudo mais, são sonhos, mas, né, a gente consegue, mas é um tempo. Então, esse tempo não chegou para mim a ponto de hoje eu já ter essas condições todas, né? Então, hoje eu tenho um outro olhar. Hoje eu vejo que se eu estou limpando a minha casa, eu estou cuidando do que é meu, né? Hoje, se eu tratar bem o meu marido, porque eu estou tratando ele bem, não é que, entende? Ele não está sendo como meu pai foi para minha mãe, né? Então, eu não preciso me preocupar nesse quesito. Só que para mim, homem era tudo igual, homem era tudo como o meu pai era. Então, tanto que com 12 anos eu bati o pé dizendo que eu nunca ia casar, tá, gente? Aí é que tá. Então, nós viemos enfrentando todos esses obstáculos dentro do relacionamento, tá? Aí, em dezembro de 2023, como nós já estávamos nos dando bem melhor, eu já tinha trabalhado essa feminilidade, essas crenças, esses bloqueios, esses medos, porque o meu maior medo era isso. Meu Deus, eu falava para Grace, como é que eu vou ter um filho? Eu quero ter um filho, mas como é que eu vou ter um filho se a gente nem casado é? E se a gente casar, ter filho e eu me arrepender? Porque a gente discute demais, era uma discussão de desacordo, a gente não se entendia, parece que a cabeça dele era uma coisa, a minha era totalmente outra e a gente não entrava em acordo nenhum. Então a gente sempre tinha essas desavenças, sabe, esses desencontros de pensamentos. Eles começaram, ele começou a empreender também ali nessa época. Então ele começou a ter uma visão diferente. Eu comecei a ficar diferente, né? Porque é energético. Quando um muda, o outro muda, né? Então a energia ela funciona como um imã, né? Se tu virar o imã, o outro, né? Então, então para dentro de um relacionamento tem que ter a energia feminina e masculina. Enfim, esse também é assunto para outro caso. E aí, como a gente já estava se entendendo, em dezembro de 2023, a gente resolveu, então, que a gente não ia nem, porque daí, assim, como eu não estava tomando anticoncepcional, nós estávamos até então nos prevenindo com o preservativo. E aí, em dezembro de 2023, eu e ele conversamos e a gente pensou assim, não, vamos deixar acontecer.
vamos deixar acontecer, não vamos mais usar o preservativo. E a gente tinha muita confiança, tem, né? Muita confiança um no outro. Então, nós não usávamos mais o preservativo e estávamos, assim, totalmente deixando acontecer. Dezembro de 2023. Entramos para o ano de 2024 e o que que acontece? Lembra que nem eu falei, fechei o estúdio, comecei a cuidar da minha saúde, só que daqui a pouco, 24. Então, em 2024, aquela mulher guerreira deixou de existir para entrar a mulher sábia, 4. E eu comecei a ter muita infecção urinária. Do nada, sempre quando eu ficava mais ou menos perto do meu período fértil, me dava infecção urinária e eu não. Então, a gente não mantinha relação sexual por conta das dores, do incômodo da infecção urinária. Isso ficava mais ou menos por uma semana comigo. Então, eu ia sempre na UPA, né, que é um suporte que temos aqui na minha cidade, que é a UPA, e eu ia para lá e fazia o exame e dava que eu estava com infecção urinária. Antibiótico, todo mês. Só que daí, todo mês. E eu não sou tão a favor do antibiótico, porque o antibiótico, é claro, ele vai matar a bactéria ruim, mas vai matar as tuas bactérias boas também, entendeu? Então, eu não sou muito a favor do antibiótico, e eu estava detestando isso, de sempre ter que ficar tomando antibiótico. Aí teve uma vez, de tanto eu ir na UPA todo mês, todo mês, todo mês, a doutora lá da UPA, ela disse, Márcia, um exame, vamos fazer um exame de todas as tuas vias urinárias para identificar o que pode ser esse problema, do que está vindo. Porque provavelmente você deve ter uma pedrinha em algum lugar, só que como eu sou uma pessoa que eu tomo muita água, ela disse que talvez eu não sinto, que eu falei, eu não sinto dor, não sinto nada, eu não sinto que eu tenha alguma pedra no rim, alguma coisa assim. Mas tá, vamos fazer o exame para garantir. Aí eu fiz esse exame em junho de 2024. Eu fiz esse exame e a mulher lá que fez o exame em mim, ela disse: Eu não tô identificando pedra nenhuma. Beleza, cheguei em casa, pensei, já que ela não identificou nada, eu também nem vou levar para a médica dar uma olhada. Engavetei o exame. Daí, alguns meses dava infecção urinária, alguns meses não. E quando dava, eu tomava um chazinho, por fim, eu já nem estava mais indo na UPA, porque já estava tão rotineiro. Eu tomava uns chazinhos mesmo. E assim ia passando. E ok, só que aí chegou final de 2024 e eu percebi que, caramba, eu quero emagrecer e não tô conseguindo emagrecer. O engravidar, a gente já parou com anticoncepcional, já paramos com preservativo e estamos deixando acontecer. E aí já, né, quase 2 anos. Para 2024, 2025 ali, né? Meio que me caiu a ficha, assim, caramba, né? Eu já tô um tempo aqui, já passa de um ano, a gente não tá conseguindo engravidar, não tô conseguindo emagrecer, não tô conseguindo nada. Tem alguma coisa de errado em mim? Só que daí eu olhei para a saúde integrativa, pensei, caramba, eu cuido da minha alimentação, eu sou uma pessoa que faz exercício físico todos os dias, só não no final de semana, mas às vezes, né, eu não deixo de ser ativa também, às vezes ainda ia caminhar, fazer alguma coisa. Mas academia, meus treinos, tudo certinho, alimentação, tudo certinho, indo na nutricionista, inclusive suplementando aquilo que me falta. Então, tomando todos os tipos de vitamina, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina de tudo que é tipo. Os minerais também, cálcio, zinco, ferro, tudo. Pensei, alguma coisa tem de errado, mas se tudo isso está certo, inclusive até já tinha passado pela mentoria, já tinha o suporte da Grace ali também, trabalhando essas emoções comigo, as crises de ansiedade não estavam mais acontecendo, já tinha me liberto disso. Pensei, o que pode ser? Aí eu parando assim para analisar, eu pensei, a única coisa que eu ainda não fui atrás para analisar é a minha parte hormonal. E por que eu lembrei também da parte hormonal? Porque lembra, lá em 2021, quando eu vim morar aqui na casa, a minha menstruação do nada não veio. E eu não fui no médico, eu não busquei um especialista, uma ginecologista ou o que fosse para olhar essa parte. Então eu achei
estranho e eu meio que assimilei o negócio. Pensei, deve ser os meus hormônios que estão tudo desregulado e é por isso que eu não tô conseguindo nada. Não tô conseguindo nem engravidar, não tô conseguindo emagrecer, não tô conseguindo nada. Então, deve ser os meus hormônios e eu quero fazer uma reposição hormonal. Aí, especialista para reposição hormonal, para essa parte de hormônios. Endocrinologista. Tá. Busquei o endocrinologista. Isso foi, deixa eu ver aqui, o endocrinologista. Eu peguei ele em maio de 2025. Porque quando estava indo de 2024 para 2025, lembra? A gente parou com o anticoncepcional e tudo mais. E eu pensei, eu vou pegar o endócrino porque eu quero ver essa parte hormonal. Cheguei lá no endócrino, fiz uma consulta com ele. Ele, não vou citar nome, porque eu não continuei o processo com ele, né? Eu fui focando na parte hormonal. Eu queria que ele ajustasse os meus hormônios, que ele fizesse alguns exames para ver como meus hormônios estão e ajustasse meus hormônios. Esse era meu objetivo. Mas ele acabou focando na parte também da gravidez. Aí ele perguntou se eu tinha algum problema, se eu já tinha feito algum exame, mas eu não tinha levado para ele aquele exame da infecção urinária. E aí eu não levei exame nenhum, porque eu pensei, ele vai pedir os exames para então acompanhar essa parte. Mas ele não pediu, ele pediu apenas os exames de fertilidade. Só que eu, dentro de mim, eu acreditava que sim, a fertilidade estava acontecendo. Eu estava fértil, porque, né, poderia ser um problema de ovário, enfim, qualquer coisa. Aí o que acontece? Fui, agendei com ele e agendei também a ginecologista, porque né, ele era endócrino, então eu pensei, como também teve aquela situação da minha menstruação que não desceu aquela vez, e por eu ter tomado o anticoncepcional por 16 anos, sempre direto, só fazia as pausas menstruais, então provavelmente os meus hormônios estão desregulados e eu vou pegar uma ginecologista também para ela também olhar essa parte. E aí foi onde eu encontrei a doutora Raquel Tomás, que eu também faço questão de colocar o nome dela aqui, porque ela foi assim um anjo, porque não é todo profissional que trabalha a saúde integrativa. Quando eu cheguei nela, ela perguntou se eu estava me alimentando bem, se eu estava fazendo uma dieta, se eu estava me exercitando, se eu estava cuidando da minha saúde. E ela também solicitou alguns exames. Só que quando eu fui nela, eu pensei, eu vou aproveitar e vou levar aquele exame da infecção urinária que eu tinha feito há um ano atrás e engavetei, porque como não tinha pedra no rim nem nada, né? Eu achei que era só aquilo. Pois naquele exame comprovou que eu estava com endometriose profunda. Quando ela abriu o exame, ela disse, Márcia, olha aqui, você tem uma endometriose profunda. E a endometriose profunda faz com que você não engravide. Aí eu pensei, tá, e agora, né? Aí ela solicitou os exames de sangue para ver como que estava o restante, né? E realmente estava tudo certo, minhas vitaminas, minerais, estava tudo certo, mas eu tinha essa endometriose. Então, ela preparou um combo de suplementação. Ela disse: ó, a partir de agora, a Marúcia não te suplementa mais, que era minha nutricionista. A partir de agora, a Marúcia apenas te acompanha na parte alimentar e quem vai te suplementar será eu. E ela fez um combo de manipulados de suplementação. Porque daí o trabalho dela, como ela também trabalha com a saúde integrativa, ela primeiro vai trabalhar essa parte natural. Então, assim, tu tá se exercitando, tá se alimentando bem com a nutricionista, com cardápio, nós vamos te suplementar. Se aqui não resolver, nós vamos analisar os teus hormônios. Se na parte hormonal não funcionar, a gente vai para a parte de medicamento, né? Então, porque eu também não sou muito a favor em medicamento. Então, ela preparou esse combo de suplementação manipulados, que a gente até se assustou. Isso daí lá com ela foi julho de 2025, do ano passado, né? Nós estamos hoje em 2026. Hoje é março de 2026. Então ela preparou esse combo de suplementação de manipulados e também me pediu os outros exames também, né? Para ter certeza da endometriose e tudo mais. Aí ela me falou que esse combo já era porque ela disse assim: vamos focar agora na endometriose. Vou preparar um combo aqui de suplementos que vão te ajudar na endometriose, que a endometriose é uma doença inflamatória, né? Então, vamos melhorar esse teu corpo, vamos desinflamar, vamos trabalhar dentro desse aspecto.
né, capricho no exercício físico, então eu alterei, mudei as minhas estratégias de treino para que também seja um treino mais eficaz no sentido de desinflamar o meu organismo. Coloquei mais cardio, fiz tudo diferente. Comecei a treinar muito naqueles que daí seria para 3 meses, né? Só que acontece que também, bem dentro desses 3 meses, em julho de 2025, a minha mãe, ela foi fazer uma cirurgia do câncer de mama. E aí eu tive que acompanhá-la no hospital. Aí eu lembro que nós fomos lá para mandar manipular. E, assim, a manipulação para 3 meses, o combo todo para os 3 meses, deu assim de R$ 2.000 para cima. E meu marido achou muito caro, né? Porque daí já tinha consulta médica, já tinha um monte de coisa para estar pagando. Aí eu olhei para ele e disse, amor, nós vamos fazer esse tratamento. E se a gente não, se vê que não tem retorno nenhum, não tem resultado nenhum, eu não vou tentar fazer nenhum outro método para engravidar. Eu não, porque assim, gente, não sou contra também quem faça. Só que eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de deixar o agir de Deus. E se eu já fiz a minha parte e mesmo assim não deu certo, é porque na vontade de Deus não é para ser, entendeu? Para mim, eu tenho isso no coração. Então foi isso que eu falei para ele, eu disse, amor, a gente vai para uma fila de adoção e a gente vai adotar, porque se não der, não deu e eu não vou tentar outros métodos. Porque são tudo caríssimos, é todo um investimento, não só financeiro, mas de tempo, de tudo. E eu acho assim que é sempre uma judiação, entendeu? Como é que eu posso te dizer? É forçar algo. Eu não gosto de forçar algo, eu gosto de deixar as coisas de forma natural, entendeu? Então eu falei para ele, daí ele concordou comigo. Aí a gente foi lá, pegamos toda a suplementação. Gente, eu tomava suplementação de jejum de manhã, no café da manhã, no lanche da manhã, antes do almoço, depois do almoço, no lanche da tarde, na janta e ainda antes de dormir. Eu tinha, tanto que eu peguei, eu numerei, eu coloquei número em cima de cada potinho da suplementação para mim não se confundir, porque eu tinha suplementação assim, praticamente de hora em hora. Toda refeição eu tinha suplementação. Aí eu passei noite lá com a mãe no hospital, passava os dias lá com a mãe no hospital e levava a minha malinha da suplementação junto. Então eu fiz bem certinho. A alimentação, daí eu fui lá com a Marúcia ajustou minha alimentação também. Então eu fiz muito certinho, muito certinho a alimentação, o exercício físico e mais o uso da suplementação. E só fiquei alguns dias sem treinar por conta que eu acompanhei a mãe lá no hospital. Depois que eu saí, que a gente saiu lá do hospital, passou, né, aquela fase ali, voltei à minha rotina na academia. E quando foi em setembro, ali de agosto para setembro, minha menstruação, agosto, na verdade, minha menstruação não veio de novo. Pensei, ih, caramba, né? Deu a mesma coisa que deu lá atrás, pensei, né? Mas vou fazer os testes, porque lá atrás eu também tinha feito teste de gravidez e tudo, e não tinha dado nada. Fiz os testes de farmácia, não deu em nada. Aí eu pensei, eu vou fazer o de sangue para ter certeza. Aí fui, fiz o exame de sangue e no exame de sangue deu que eu estava grávida. Nossa, gente, chega quase a me arrepiar aqui, ó. Porque, sabe, eu nem cheguei a terminar os 3 meses de tratamento para endometriose e eu engravidei. E então, assim, né, o que falar? Então, quando eu engravidei, eu pensei assim, caramba, eu acho que agora Deus olhou para mim e disse assim: eu vejo que agora você está mais em casa, você sabe ser uma mulher mais sábia, né? Mais dona do lar, vamos dizer assim, que eu não tinha esse preconceito de. Porque antes, meu Deus, a Márcia em casa lavando roupa, passando roupa, limpando a casa, fazendo comida. Não, Deus o livre. E hoje eu faço, sabe? Eu não me importo em fazer. Sim, eu posso empreender, sim, eu posso trabalhar, né? Não é sobre isso. Mas eu sempre falei também que quando eu tivesse filho, eu quero ter tempo para o meu filho. Eu quero estar com o meu filho, porque eu vejo que isso é muito importante.
Então, eu acho que Deus olhou para mim e olhou assim, poxa, na parte física ela tá bem, né? Tanto que eu engordei bem o exato aqui da gravidez mesmo. Deixa eu até pegar minha carteirinha de gestante para dar uma olhada. Mas eu engordei acho que 12 quilos, que é o que tá dentro do normal da gestação. Então, assim, sabe? Então, acho que Deus olhou, ó, eu tava com 73 quilos e agora eu tô com 84,5, que é o peso gestacional. Então, eu engordei 12 quilos, que tá dentro do normativo. Continuei me exercitando, mesmo estando grávida. É claro que ajustei meu treino também para essa etapa, né? Eu acho muito importante o treino estar sempre bem ajustado para tudo que você for fazer na tua vida, para determinado objetivo. Se você quer engravidar, pegue um personal onde vai ajustar o teu treino exatamente para melhorar, para te ajudar nesse processo. Então, porque foi tudo isso que eu fiz, entendeu, gente? Então, por isso, o que que você fez para conseguir engravidar? A pergunta parece simples, mas a resposta teve um processo de todo um período de 5 anos na minha vida para que eu conseguisse engravidar. Então, eu tive que trabalhar o meu emocional, eu tive que trabalhar o meu mental, as minhas crenças, meus bloqueios, meus medos. Além disso, a minha crise de ansiedade, né, minha depressão. Eu tive que trabalhar também a minha parte alimentar, minha parte de exercício físico e mais olhar de como estão as minhas vitaminas e minerais. Então, é tudo isso que eu fiz. E é tudo isso que eu digo para você hoje. Então, se hoje você está tentante, você está olhando para a saúde integrativa, você está olhando para todos esses pontos, você está olhando para o corpo, mente e espírito. Porque na parte espiritual também eu me apeguei mais a Deus, gente, eu tinha uma dificuldade de entregar, de me entregar. Entregar no sentido de confiar, entendesse? Tanto em Deus quanto no meu marido. Incrível isso. Meu marido vai ser líder se eu não deixo ele me guiar, né? E até em Deus, eu era tão controladora que a Grace vivia pegando no meu pé. Solta o controle, solta o controle. Márcia, eu tô dizendo para ti, solta o controle. E eu teimosa, né? Então eu queria ter o controle das coisas, eu queria estar à frente de tudo, eu queria, sabe, gente? Então, assim, a mudança, né? Eu acredito que o fato de eu engravidar, de eu conseguir engravidar, de hoje eu estar gestante, é um presente de Deus literalmente na nossa vida, como se ele dissesse assim, ó, você estudou por 5 anos na faculdade, que foi esse processo todo que eu fiz para me preparar, e agora você está preparado e eu te dou o teu diploma. E aí o meu filho é o meu diploma, entendeu? Para trazendo uma metáfora aqui para poder entender, eu sinto como isso, sabe? Eu me sinto realizada hoje grávida. E ele não poderia ter vindo num momento melhor, sabe? Eu sou muito grata, porque hoje a gente tem a nossa casa, hoje a gente se dá bem. Inclusive, até daí, quando ele descobriu, meu marido descobriu que estávamos grávidos, acho que não deu 3 meses de gestação ali, ele, vamos casar. Ele fazia questão, vamos casar. Para quem nunca tinha me pedido em casamento, pois dessa vez ele, não, nós vamos casar. Nem que se só para oficializar o nosso relacionamento, nem que se só no cartório. Então a gente fez algo simples lá no cartório, casamos, né, e oficializamos o nosso relacionamento e a gente melhorou. Então, né, dentro do nosso relacionamento, é claro que assim, gente, não tá perfeito, não tá 100%, né? Eu acho que nunca nós, como seres humanos, estaremos 100% prontos para as coisas, né? Então, nós sempre vamos ter como melhorar. Eu sei que eu não vou ser uma mãe 100% perfeita, mas eu já quero desde já falar para ele que ele busque ajuda, que ele busque profissional, que ele seja humilde para entender que ninguém é perfeito, inclusive ele não vai ser perfeito, né? Eu digo que ele é todo perfeitinho, porque tudo que a gente faz de exame e coisa dá tudo certo, glória a Deus, né? Graças a Deus. Ah, e mais um ponto, gente. Quando eu descobri que eu estava grávida, a minha primeira oração para Deus foi entregando ele nas mãos de Deus. Porque acabou dando um medinho também daquela coisa, meu, né? E se eu perder meu filho, ou isso, aquilo. Mas eu confiei, olha só, eu confiei, eu entreguei, né?
E até hoje entrego minha vida nas mãos de Deus, dizendo, Senhor, o Senhor sabe o melhor que é pra gente. Então, quando me dá uma insegurança, quando me dá um medo, alguma coisa assim, eu entrego totalmente a minha vida às mãos de Deus. E a mesma coisa agora na hora do parto, né? Eu digo, Senhor, o filho é teu, a minha vida é tua, então se você quiser, né, que a minha vida, a vida do meu filho permaneça nessa terra, que a gente tem muito o que cumprir ainda nessa terra, é feita a tua vontade, né? Então, tanto que no Pai Nosso tá, né? Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é dessa forma que eu entrego e deixo nas mãos de Deus, para que eu me livre dos medos e de inseguranças que eu possa ter. Olha aqui para vocês, olha só, nós começamos a namorar em 9, a gente se conheceu e começou a namorar dia 9/4 de abril, dia 9 de abril de 2006. E a data prevista do nosso filho, aqui em cima, ó, vocês podem ver, é dia 10/4 de 2026. Então, gente, coincidência? Deus? Não sei. A gente comemora no dia 9 de abril, que é mês que vem, abril de 2026. A gente comemora 20 anos juntos. E por coincidência, né, o nosso filho, a data prevista está dia 10/4. Então, como será parto normal, só Deus sabe, né? Ou cesárea de última hora, mas a princípio é para ser parto normal. Então, eu vou fazer ainda 37 semanas amanhã. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 19/3. Amanhã, dia 20/3, faz 37 semanas de gestação. E a gente sabe que a partir de 37 semanas de gestação, ele pode vir a qualquer momento, né? Mas as 40 semanas fecham no dia 10/4. Então, vamos ver qual vai ser a data que o Caleb Jordan vai resolver vir ao mundo, né? Estamos na expectativa. E se ele vir bem lá no dia 9/4, nossa, será um momento muito marcante para as nossas vidas, porque será o dia em que a gente completa 20 anos juntos e agora tendo o nosso primogênito, nosso primeiro filho. E outra coisa, eu nunca fui aquela pessoa afobada. Ai, porque eu quero por toda lei, porque eu quero, meu, porque que eu não consigo, porque esse mês de novo não veio, sabe aquela coisa? Não, gente, não seja assim. Porque se você for assim, qual é a tua vibração aqui dentro do peito? Vai, me diz. Sempre quando eu tô naquela, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se eu quero, é porque eu estou na falta, eu não tenho. Então, ao invés de você ficar naquela, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, não vejo a hora, o que que eu vou fazer, eu já não sei mais o que eu faço, porque eu já paguei médico, eu já gastei trocentos mil reais, eu não consigo, e eu quero por toda a lei, e o tempo tá passando, e eu tô ficando velha, e não sei o quê. Gente, para com essa noia e solta. Você tá vibrando na escassez. Quando a gente vibra, gente, a nossa vibração energética dentro da gente, como espírito, essa vibração a gente emana para o mundo, a gente emana para o universo, a gente emana para Deus. Quando o mundo, Deus, ou o que percebe que você está na falta, que você está na escassez, é como se mais disso você está pedindo, você está querendo. Então, ao invés de você vibrar na escassez, eu não tenho, eu estou na falta e eu quero por toda lei, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero. Respira, relaxa, entrega na mão de Deus. E traz um pensamento de assim, ó, ai, eu já tenho ele comigo. Tipo, ele já é meu. Ele já é meu, só falta Deus manifestar ele na minha vida, mas já tenho ele, já tá comigo, já é meu. Então traz esse sentimento, essa vibração de tá tudo certo. E entrega, assim como eu também sempre entreguei, que nem eu falei para meu marido, a gente vai tentar, se não der, não deu. É porque não era para ser, tá? Uma coisa é você entregar e dizer assim: "Ah, eu deixo na mão de Deus", quando você não faz nem a sua parte. A gente tem que entender que a gente tem a nossa parte e Deus faz a dele. Só que Deus só vai fazer a dele quando você fizer a sua. Então, se eu tô fazendo a minha parte, eu tô olhando pro meu físico, pro meu mental, pro meu emocional, pro meu espiritual, e eu tô trabalhando nisso tudo, daqui a pouco Deus faz a dele e te manda um filho. Agora, se você só deixa na mão dele, ah, se Deus quiser.
e não faz nada da tua parte, Deus também não vai mandar. Mas se você ficar naquela também querendo ter o controle máximo da situação, você está tirando até o controle de Deus. Eu vou fazer de tudo para engravidar. Não, você vai fazer o que está dentro do teu contexto, dentro do teu poder, dentro do teu da tua disponibilidade. Mas deixa Deus agir quando for a hora de Deus agir. Porque se você quiser fazer tudo na força dos teus braços, você está tirando até a força de Deus. Você está querendo ser maior que Deus. Entende? Então entrega, simplesmente entrega, respira, relaxa, faz a tua parte e se não der, tá tudo certo. Tá tudo certo. Talvez que nem eu, assim, né, para mim, eu pensava assim, se eu tentar de tudo, do que tá dentro da minha capacidade aqui, dentro do que eu posso, né? E a gente não conseguir, eu vou para a lista de adoção. E se mesmo na lista de adoção, daqui a pouco chegar uma certa idade que eu já não quero mais ter filho e que mesmo assim não me deu a oportunidade de ser mãe, eu vou entender que Deus não quer que eu seja mãe e tá tudo certo. Entendesse? É assim que eu pensava. Então é isso, gente. É isso que eu queria passar para vocês. Quando alguém me pergunta o que você fez para conseguir engravidar, foi isso que eu fiz. Então, assim, Márcia, você estava por muito tempo tentando, vocês estavam querendo e tentando por muito tempo? 2 anos. Mas a minha preparação para conseguir engravidar levou em torno de 5 anos, para me preparar totalmente, corpo, mente e espírito. Bom, eu espero ter te ajudado, né? O que eu mais quero e desejo é que se você que está aqui me assistindo, você que também é tentante, né? E às vezes por um período muito maior que eu, porque eu fui tentante por 2 anos, mas tem gente que está 5, 10 anos tentando ter filho. Eu espero de verdade que você possa olhar para todos os aspectos que estão dentro das tuas capacidades, mas que não fique na noia de querer ter, mas também não desista do teu sonho. Faz a tua parte e Deus vai fazer a dele. E eu tenho certeza que uma hora vai acontecer. Mas lembra de trabalhar o teu psicológico também, porque faz parte, né? É corpo, mente e espírito. E dentro de mente, nós temos que trabalhar nossas crenças, nossos medos, nossos bloqueios. Tá bom? Então é isso. Márcia, o que você fez para conseguir engravidar? É tudo isso. Um forte abraço para você. Muita saúde, muita prosperidade. Que Deus esteja sempre contigo. E até o próximo vídeo.